No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 16, eu quero meditar sobre o tema neste dia: Cristo é tudo em todos. Está aqui na tela, está aí na sua casa. Cristo é tudo em todos. Se você crê nesta verdade, diga amém. Glória a Deus. Enquanto você encontra o texto, eu gostaria de conversar um pouquinho com você. Esta é uma oportunidade que nós estamos tendo de chegar até o seu lar através da mensagem. E você que está aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está conseguindo nos ver. Mas nós não conseguimos ver você. E a igreja, o culto, ele é interação, né? É quando a gente está mais perto. Se você puder, tire uma foto desse momento de culto e poste lá no seu stories e marque a igreja, @Luz do Senhor. Nós queremos compartilhar e nós queremos estar em comunhão com você. Isso vai ser muito importante. Segundo motivo, se você durante esta celebração precisa de oração, existem pastores que estão aqui agora que podem orar por você. Você pode aí no chat colocar o seu pedido de oração, que o Ministério de Mídia vai entregar um papelzinho para um dos pastores, e enquanto o culto está acontecendo, um dos pastores que está aqui vai estar orando por você. É uma manhã para você receber oração e você também ser muito abençoado com a glória de Deus. Amém? No próximo sábado, no dia 3 de abril, das 9 às 14 horas, eu gostaria de convidar você, escolha um horário, por isso que é um horário bem espaçado, e passe aqui na igreja, venha pegar a sua ceia, venha ter um momento com Deus, venha pegar a sua ceia. Se você está com a sua família, ou se você mora sozinho, não importa, das 9 às 14 horas, vai ter alguém aqui para entregar a ceia para você, vai ter um pastor para orar por você, você vem buscar a sua ceia no sábado, porque no domingo, nós vamos ter a Santa Ceia online, dia 4, às 9h30 e às 18 horas, e será a ceia do arrependimento. Deus tem nos movido ao arrependimento. E conversando com o apóstolo sobre esta direção, e ele falou algo muito interessante, neste tempo, as pessoas estão saindo de casa para buscar um remédio, que é a vacina. As pessoas estão indo até um posto, até um local para se vacinar. E Deus é um Deus que tem remédio para nós, Ele tem estratégias para nós. E este é um tempo, irmãos, de nós tomarmos a ceia online. Nós não podemos nos ajuntar, ter grandes celebrações, estamos no momento de cautela. Estamos nos protegendo nesse sentido, cumprindo os protocolos. Mas Deus é um Deus que não trabalha por protocolo, Deus trabalha sempre no profético. E Deus, para trabalhar conosco nesse mês de abril, e nós não perdermos a unção do que Ele quer fazer, o Senhor primeiro nos deu essa direção, que será a ceia do arrependimento, diga amém por isso. E no sábado então, você vai vir buscar a sua ceia e o seu pão aqui na igreja, num momento. Você vai chegar, deixar o seu carro, vai ser algo bem breve, você vai entrar, pegar sua ceia, se você quiser ter um tempo de oração, um pastor vai estar aqui para orar pela sua primícia, orar por você, vai ter ali o gasofilácio, se você quiser trazer a sua oferta, aproveite essa oportunidade também, e depois você já vai embora. É algo rápido, objetivo, mas você vai entender como faz a diferença. Talvez você diz, pastor, mas eu gostaria de participar da ceia no próximo domingo e eu quero preparar em casa. Pode ser? Claro que pode. Você está livre. Mas seria muito interessante, se você puder, se você é membro desta casa, se você fizer essa estratégia que Deus deu. Passar aqui, receber uma orientação e no domingo, quando o apóstolo estiver pregando aqui, vai chegar o momento da ceia. Todos nós vamos estar cada um na sua casa, ministrando a ceia e recebendo, vai ser uma grande bênção. Então prepare o teu coração para o domingo que vem e prepare para estar aqui na igreja por um momento, rapidinho, passar e pegar a sua ceia, escolha um horário entre 9 e 14 horas. A gente gravou um vídeo que vai estar indo para as redes sociais, compartilhe com outros membros, você pode estar conosco, vai ser uma grande bênção. No domingo que vem, o nosso culto vai ser às 9h30 e às 18 horas. Então você vai escolher um momento, vai entrar online e vai acompanhar esta ceia, junto com a ceia que você então veio buscar aqui no sábado. Amém?
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe teu coração, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe os teus celeiros, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Quem achou, diga amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem planos e propósitos para a nossa vida. Sem ti nada podemos fazer. Eu peço que neste dia o Senhor abra as Escrituras para nós e revele a tua vontade, por intermédio da tua palavra. Fale ao nosso coração, mova o nosso espírito, alimente a nossa fé, nos desperte para um tempo de arrependimento. Tudo que o Senhor tem preparado para nós são coisas grandes, poderosas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Versículo 16, Romanos capítulo 11. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Este capítulo de Romanos, irmãos, tem tudo a ver com a mensagem que Deus nos colocou para esta manhã. Cristo é tudo em todos. Por quê? Esse é um capítulo onde o apóstolo Paulo estava discorrendo aos romanos sobre o futuro de Israel. E este é um momento que tem tudo a ver com o que estamos vivendo. Todos nós estamos muitas vezes preocupados o que será do nosso amanhã, o que será do nosso futuro, como será o que vai acontecer e tantas outras incertezas o mundo tem vivido neste tempo. E neste momento o apóstolo Paulo começa a direcionar o povo de Roma, os irmãos, para entender os princípios da fé e entender as coisas do coração. O apóstolo Paulo estava mostrando para eles algo muito poderoso. Vocês vão entender que Cristo é o propósito. Cristo é o ponto de partida, é o ponto em comum de tudo que nós estamos falando aqui. Porque em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo fala muito sobre salvação, irmãos. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre transformação. Nós sabemos que quem é salvo é transformado. Nós sabemos que quem é salvo tem a mente transformada e vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas essa semana o Espírito Santo me fez ir para o Romanos 11. E eu queria ler o 10, porque é mais fácil de pregar o 10, irmão. É mais fácil de pregar o 12, mas o Senhor falou, vai para o 11. E no 11 eu começo a ver momentos ali de discussão entre os judeus e os gentios para querer entender quem era salvo e quem era alvo da salvação de Jesus. E a palavra vai mostrar para nós e vai comparar os judeus e os gentios com uma árvore. Os judeus com uma oliveira natural e os gentios com uma oliveira brava. O que é oliveira brava? Uma planta bem baixinha, uma planta cheia de espinhos e ainda uma planta também chamada de zambujeiro. E naquele momento os discípulos estavam ali, né, os homens de Deus, o apóstolo Paulo pregando a palavra, o apóstolo dos gentios, e o povo discutindo. Peraí, Jesus veio para quem? Jesus veio para os judeus, Jesus veio para os gentios. Quem é alvo da salvação de Jesus? E o apóstolo Paulo escreve Romanos 11 para mostrar a graça. Porque a salvação, irmãos, é mediante a fé, mas ela é pela graça. E se nós não entendermos a graça, que é o resumão de Romanos 11, nós nunca vamos conhecer o que é transformação, Romanos 12. Me faço entender? Romanos 10 ele prega sobre salvação, 11 ele explica a graça, ele fala da profundidade da graça, e no 12 ele fala da salvação, da transformação, perdão, a partir da graça que está em Jesus. E o apóstolo Paulo quer mostrar para nós aqui nesse texto, quando ele fala, né, se a raiz é santa, a massa também é, ele está dizendo assim, aquele que está em Jesus é abençoado, aquele que está em Jesus é transformado, aquele que está em Jesus vai ser purificado. E não importa o que vocês estão discutindo, se é gentil ou é judeu, Jesus veio para todos. Jesus veio para salvar todos. Todo aquele que crê em Cristo é salvo. Oh glória! Todo aquele que crê em Jesus é transformado. Cristo é tudo em todos. Eles começaram a querer discutir, peraí, a salvação é para nós. Não, a salvação é para nós, mas Deus nos deu um plano. Não, mas Deus também nos escolheu. Olha, mas Deus colocou algumas coisas para evidenciar que nós somos melhores que vocês. O apóstolo Paulo, mesmo sendo apóstolo dos gentios, ele estava dizendo, peraí, Cristo é tudo em todos e a graça é para todos. E aquele que abriu seu coração será transformado por Jesus.
que eu vejo nesse primeiro momento, nesta manhã? Todo aquele que abrir o seu coração vai ter a oportunidade de receber da graça de Jesus. Todo aquele que abrir o seu coração vai ter a oportunidade. Não importa como que está a totalidade, o importa é como que está a primícia. E o que é primícia, pastor? O que é primeiro? O que nós damos para Jesus primeiro? O nosso coração. Romanos 10, ele fala sobre isso. Aquele que crê com o coração e com a boca que confessa, esse será salvo. Então, o primeiro alvo do Senhor é o coração. Grave isso nesse dia. Se você entregar a primícia na tua vida ao teu coração, não importa como está a totalidade, a partir do coração, toda a sua vida, toda a minha vida vai ser transformado no nome de Jesus. Amém? E olha o versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, ele está falando dos judeus, e tu, sendo oliveira brava, gentios, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, ou seja, Jesus tem condições de te colocar, mesmo você estando distante, e te fazer participante. O que ele estava dizendo? Porque todo mundo entendia que a salvação vinha pelos judeus. Através de Jesus, nós gentios também fomos salvos. O que ele está dizendo? Olha, os judeus foram o ramo que foi quebrado, mas os gentios foram os ramos que foram enxertados. Não importa se você é um ramo quebrado ou se você é um ramo enxertado, se você está na raiz, você é abençoado. Você entende essa revelação, irmãos? Olha que tremendo. Não importa como você chega, o importa é que você chegue a Jesus. Tem gente que chega como um ramo quebrado. Tem gente que é um ramo enxertado, não importa, está em Jesus, se está em Jesus, prosperará. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, nos ensinando, se você está firme no Senhor, você será abençoado. Ah, mas eu sou um ramo enxertado, ah, mas eu sou um ramo quebrado, não importa, se você está em Jesus, Ele vai restaurar você que está quebrado, e você que está enxertado vai ser abençoado, a tua fé vai florescer, e você vai ser participante da natureza de Deus. Olha que tremendo. E sabe o que eu vejo, irmãos, nesse tempo? Deus está restaurando pessoas que estão como ramos quebrados. E Deus está enxertando pessoas na videira, na oliveira. O Senhor está trazendo pessoas para perto dele. Essa pandemia, eu não sei qual a conclusão você pode tirar, mas uma das conclusões que não pode ser desprezada é que Deus está salvando muita gente. Jesus está restaurando muita gente. É gente que está quebrado, que está voltando, é gente que vai estar enxertado, não importa. Pela graça e por Jesus, todos vão se unir e Deus vai ser glorificado. É Deus sendo glorificado. E olha o 18, queridos, que tremendo. Olha, ele está falando ali para os gentios, porque os gentios estavam enxertados. E os judeus estavam quebrados. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Ou seja, é Jesus que te sustenta. Não vai se gloriar porque você está numa fase melhor do que o outro. Porque não é você que sustenta Jesus, é Jesus que te sustenta. É Jesus que te sustenta. É a raiz que te sustenta. Por quê, irmãos? Porque se você for olhar nesse contexto até então, os gentios estavam sendo mais favorecidos que os judeus. Por quê? Os judeus eram o ramo quebrado e os gentios eram o ramo enxertado. E o que acontece? Em Jesus, o que é enxertado é também filho. É também restaurado, não importa o momento. E eles estavam recebendo um recado. Olha, vocês são gentios. O apóstolo Paulo, como pastor e líder dos gentios, estava dizendo, cuidado, para vocês não se gloriarem. É o que Deus está falando para a igreja nos dias de hoje. Cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade, cuidado com a soberba, porque não é você que sustenta Jesus, é Jesus que te sustenta. Lembre sempre de onde você saiu, lembra sempre do que Deus fez na sua vida. Você era fora do ramo, hoje você é ramo, mas não esqueça, meu irmão, minha irmã, o que Deus fez na sua vida. Não deixe o orgulho dominar o teu coração. É a raiz que te sustenta, não é você que sustenta a raiz. Glória a Deus por isso. Humildade.
Deus está falando aqui, irmãos, Cristo é tudo em todos. Humildade, humildade, humildade. Sabe a palavra humildade? Ela vem da palavra humus, que quer dizer a palavra argila, pó. O homem veio do pó e ao pó tornará. O humilde sabe quem ele é, sabe de onde ele veio, sabe para onde ele vai. Humildade. Não é porque agora eu sou um líder, porque agora eu prosperei, porque agora a minha vida deu um up. Não é você que sustenta a raiz, meu querido. É a raiz que te sustenta. É Jesus na minha vida e na tua vida. É Ele que nos sustenta em todo o tempo. Olha que texto tremendo. É a raiz que te sustenta. 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Olha como se pode enxergar a graça com desgraça. A graça para muita gente pode ser uma desgraça. Quando você enxerga ela errado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Tem gente que não está entendendo a graça. Tem gente que ou está negligenciando ou está usurpando a graça. A graça é o ponto de equilíbrio entre a salvação, Romanos 10, e a transformação, Romanos 12. Graça não é de graça. A graça foi dada para nós por um preço pago pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E ele diz aqui, esse versículo é pequenininho, mas ele é profundo. Dirás, pois, versículo 19, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Nada disso, nada disso, nada disso. Você pode dizer comigo, nada disso? Nada disso, por quê? Porque Deus tem um plano para todos. Deus não rejeita ninguém, Deus não tem filho favorito. Deus tem projeto e plano para salvar todo aquele que crê. Ah, mas agora é comigo, agora eu sou uma geração, Deus vai me usar, Deus vai te usar. Se você for humilde e entender que é a graça que te sustenta, que é Jesus que sustenta, que é o poder da graça que te habilita para coisas poderosas. Mas Deus está me usando, pastor, porque eu tenho aquela formação, sabe? Deus está me usando, pastor, porque eu levanto de madrugada para orar, sabe? E quando a gente levanta de madrugada para orar, Deus usa mais a gente. Deus está te usando porque a graça te sustenta. Deus está te usando porque você está se colocando à disposição. Deus está te usando porque Ele olhou para você. Nunca pense que você, por ser ramo enxertado, é melhor do que o ramo quebrado. Pelo contrário, nós que somos gentios, ramo enxertado na história, ou zambujeiro, que o Senhor diz que o zambujeiro, na Bíblia tem uma história que conta sobre o zambujeiro, que diz que as folhas dele eram como flores medicinais, e compara com nós que somos gentios. Se nós somos instrumentos de cura, nós nunca podemos ser veneno para matar, nós temos que ser vida para levantar. Grave isso. Nós somos gentios, eu e você, diga amém por isso. Nós gentios, zambujeiro ou oliveira brava, é flor medicinal, é para curar. E aquilo que cura nunca pode ser veneno. Aquilo que cura nunca pode ser em dose demais, tem que ser equilibrado. Então ele diz no 19, não pensa que você, porque está enxertado, é mais importante do que foi aquele que está quebrado. Bem, versículo 20, olha o 20 que tremendo. Pela sua incredulidade eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé está firme. Irmãos, nós precisamos pensar na fé. Porque tudo é pela fé. Até o pastor Ale falou ontem no culto dos jovens sobre a fé, né, pastor? Sobre Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que tremendo esse texto, que está dizendo assim, olha, vocês que são gentios estão vivendo um momento de ápice da fé. Os judeus foram quebrados porque falta fé. Cristo é tudo em todos, diga amém por isso. Não sei como está o nível da tua fé, receba hoje a presença de Cristo, que te fortalece para crescer na fé. Em todos. O Senhor disse assim, olha, você pode estar com a fé lá em cima, o outro pode estar com a fé lá embaixo. Eu sou o Senhor daquele que está com a fé lá em cima, mas eu sou o Senhor também que sustenta aquele que está com a fé lá embaixo. Existem momentos na nossa vida
que a gente passa por esses dois momentos. A gente tem momento na nossa vida, irmãos, eu faço parte desse grupo, acho que você também, nós somos humanos, somos gentios, que a gente está num ápice de fé. Que a nossa vida está rompendo em fé, triunfando em fé. Mas existem momentos também que a nossa fé está lá no pé. Não é assim na sua vida, não é assim na minha vida. Tem momentos que a gente crê que quando a gente sabe de alguma coisa, ou entende alguma coisa, ou fica sabendo de uma dificuldade, a gente crê, a gente se levanta, a gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente clama, a gente consagra, mas tem momento que a gente não está com essa fé, não está com essa bola toda não. O Senhor está dizendo assim que não importa como vocês estão, o importa é que vocês estejam firmes em mim. Eu vou fortalecer vocês. A minha graça vai sustentar você e vai te ajudar a crescer na fé. Fé. Romanos 10, lá no Romanos 10 que fala sobre salvação, versículo 17, ele diz assim, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Qual que é o remédio para quem está com a fé baixa? Ouvir a palavra de Deus. E qual que é o remédio para quem está com a fé alta? Manter-se humilde. É o que ele ensinou aqui. Por quê? Porque vai ter gente em algum momento que vai precisar de palavra para crescer na fé. O outro está cheio de fé. Talvez o outro naquela hora não precisa de palavra, mas vai precisar de experiência com o Espírito Santo para receber um coração humilde. Porque um coração humilde vai fazer você manter a sua vida na fé. Isso é tremendo. Você está comigo nessa manhã, nessa noite? Diga amém. E ele diz assim, irmãos, olha que coisa gloriosa, ainda no 20. Tu, porém, mediante a fé, está firme, não te ensoberbeças, mas teme. Diga assim comigo, mas teme. Irmãos, aqui eu já estou pensando muito no que Deus tem falado ao nosso coração, sobre o espírito de arrependimento. Não existe espírito de arrependimento se não houver temor. Queridos, a unção de arrependimento só virá sobre nós se tiver temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Deus está falando através do apóstolo Paulo, falando sobre graça, que graça não é desgraça, mas graça é temor. Temor é vida com Deus, temor é santificação, temor é arrependimento, temor é você se voltar para Deus, honrar o Senhor e lembrar do Senhor em todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor não estava falando aqui especialmente para os judeus, mas o Senhor estava falando para os gentios. Gentios, vocês estão no ápice, tua fé está lá em cima, vocês estão se gloriando porque foram enxertados, mas cuidado com a tua fé e não deixe de temer ao Senhor. Irmãos, essa é uma palavra atual. Quando eu estava lendo, irmãos, Romanos 11 essa semana, eu pensei, acho que foi escrito semana passada isso aqui, não é possível. Nós precisamos temer ao Senhor, irmãos. O Senhor está nos convidando a temer ao Senhor, a temer a sua presença, e temer não é ter medo, mas é entrar numa unção, num espírito de fé, de arrependimento e de quebrantamento. Salmo 34 diz, a um coração quebrantado eu não desprezo. Deus está dizendo aqui que a graça é importante, que a salvação é importante, que a fé é importante, que a transformação é importante, mas se não houver temor, de nada isso vale. Nós precisamos temer a Deus, nós precisamos temer o Senhor, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos rasgar o nosso coração e pedir perdão pelos nossos pecados. É tempo de se humilhar, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno eu vos exalte. A fé, ela precisa estar alinhada com a humildade e com o temor. Deus estava dizendo aqui, vocês têm fé, mas não deixe de temer. Porque, irmãos, a fé, é claro que ela é sinônimo de conquista. É claro que ela é sinônimo de êxito. É claro que ela é sinônimo de autoridade. Quando a gente tem fé, a gente vai, a coisa acontece, a coisa se resolve. Mas o final desse versículo tem falado muito comigo. Não te ensoberbeças, mas teme. Irmãos,
Sabe como o Brasil vai sair de tudo isso e o mundo vai sair de tudo isso? Quando a gente temer mais a Deus. Quando a gente tiver não medo de Deus, não tenha medo de Deus, porque Ele é um Deus gracioso. Esse capítulo é graça, fala sobre a graça, mas ele fala sobre temor. Temor. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quem que eram os ramos naturais? Os judeus. Também não te poupará. Está falando para os gentios. Considerai, pois, a bondade, diga assim comigo, a graça de Deus, é a bondade de Deus, mas diga comigo, a graça de Deus é a severidade de Deus. Diga comigo, graça nunca pode ser desgraça. Graça é bondade e severidade de Deus. Ele diz assim, considerai, pois, a bondade ou a severidade e a severidade de Deus para com os que caíram. Ou seja, Deus tem plano para quem cai. Severidade. Mas para contigo, a bondade. Deus tem plano para quem fica. Deus tem plano para quem está firme. Alguns vão ser alcançados pela severidade, outros, ora, pela bondade. Se nela permanecerdes, de outra sorte, também tu serás cortado. Sabe que texto que eu lembrei quando eu li esse texto? Depois você medita mais em Romanos 11, que é muito rico, hein? Eu só estou trazendo uma pincelada do que Deus tem falado conosco. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Porque o Senhor, irmãos, Ele é poderoso, Ele é Deus de graça. Mas aqui, falando de graça, o que Ele fala? Fique atento quanto à minha bondade, mas também quanto à minha severidade. Eu vou alcançar o que caiu. Eu vou alcançar você com a bondade que manteve firme, mas cuidado para você também não cair. Porque se você cair, se você não temer, se você desistir da fé, você pode ser cortado. Ou seja, irmãos, não é uma vez salvo, sempre salvo. Romanos 10 é importante, mas nós precisamos manter a salvação. Entenda isso, neste dia. Ninguém deu um amém agora, irmão. Amém? Dá um amém na sua casa para dar uma força aí, irmão. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, a graça agora, pastor, eu estou na graça, uma vez salvo, sempre salvo. O Senhor falou aqui, irmão. Está escrito. Não é o que estou falando, não, eu só estou lendo o que está escrito. Versículo 22. Eles também, eles, se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, se os judeus se arrependerem, vai ter a chance para eles. Glória! Eu creio, irmãos, que muitos judeus vão ser salvos. Eles vão ser enxertados. Deus vai restaurar muito povo judeu, muita gente judeu que não entende Jesus como Messias. Muitos no final vão reconhecer que Jesus é o Messias e eles serão enxertados. Esse texto aqui fala sobre o Apocalipse, fala sobre o final dos tempos. Jesus está salvando, irmãos. Se você for acompanhar, muitos judeus estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Você já percebeu isso? Isso é tremendo, isso é um sinal que Jesus está voltando. Porque ele diz aqui, olha, esse texto é tremendo. Eles também, se não permaneceres na incredulidade, ou seja, muito judeu está reconhecendo Jesus como Messias. Eles serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Diga comigo, de novo. Deus vai enxertar os judeus. E sabe, eu quero fazer um adendo desse versículo 23 aqui. É muito importante nós reconhecermos Jesus em todos os nossos caminhos. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nesse dia. Muitas pessoas que estão longe do Senhor vão voltar para o Senhor. Muitas pessoas que estão distantes do Senhor vão voltar para o Senhor. Sabe o que o Senhor está falando para mim nessa semana, quando eu li esse texto? Eu vou enxertar muitos de novo. E muitos não vão entender. Mas eu vou enxertar muita gente que está distante, eu vou trazer de volta.
porque eu vou lançar minha rede, e eu vou lançar minha rede, e eu vou colher os filhos que eu tenho um propósito de colher, aqueles que me reconhecerem, aqueles que se entregarem, aqueles que se arrependerem, aqueles que deixarem eu ser Deus, diz o Senhor. Eu vou lançar a minha rede e vou trazê-los de volta, porque eu vou enxertar eles de novo na oliveira, e não faltará unção sobre a vida deles. Não importa quando eles vão chegar no meu tempo, diz o Senhor, porque eu vou enxertá-los de novo. Você pode estar recebendo este culto, esta mensagem neste domingo, e o Senhor diz para você, ou para alguém que está perto de você: eu vou te enxertar de novo. Eu tenho um plano para a tua vida, eu vou te enxertar de novo. Eu tenho um plano para a tua vida. Talvez você diz: pastor, minha fé está lá no pé. Eu te sustento, eu te levanto, eu te encorajo, porque se você teme o meu nome, eu vou te enxertar de novo. Aleluia. Haverá uma grande colheita de almas nos próximos dias. Haverá uma grande colheita de vidas nesse tempo. Abassuriandalás. Eu quero declarar para quem crê nesse dia que haverá uma grande colheita de almas nesse tempo. O Senhor diz o Senhor: filho pródigo, volta para casa, porque eu sou teu pai e eu vou te enxertar de novo. Eu vou te colocar de novo. Eu tenho um plano para você. Abassuriandalás. Aleluia. Ele está dizendo aqui: eu vou te enxertar de novo. Irmãos, faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Deus faz de novo. Talvez você e eu paramos muitas vezes no meio do caminho, mas Deus faz de novo quantas vezes for necessário para alcançar um coração que teme a sua presença. Aleluia! E eu vejo no mundo espiritual que esta ceia do arrependimento vai mover coisas poderosas nesse mês de abril, e nós vamos ver Deus fazendo de novo tantas coisas. E Ele diz: eu não sou Deus que paro, eu não sou Deus que esqueço, eu não sou Deus de retrocesso, eu faço de novo, porque você é vaso nas minhas mãos, e eu sou oleiro, e eu dou forma para a tua vida. Quantas vezes precisar te dar forma, eu dou, a fim de você ser vaso de honra para a glória do meu nome, diz o Senhor. Eu vou enxertar de novo. E ele diz, né? Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortado, versículo 24, daqui por natureza era oliveira brava é gentios, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira judeu, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ramos naturais, os judeus, eles vão voltar, algo vai acontecer, e Deus vai fazer uma grande obra. Deus vai fazer uma grande obra. Diga comigo: Cristo é tudo em todos. Eu já estou terminando. Quero convidar o Ministério de Louvor. Versículo 33 até o 36. Ó profundidade da riqueza. Sabe qual é essa riqueza que o apóstolo Paulo se refere? Graça. Ó profundidade da graça. E irmãos, esse texto é para se celebrar, diga amém. Esse texto é para se alegrar, diga amém. Porque ele não está dizendo, ele está dizendo, é motivo de celebração. Por quê? Porque a graça é profunda, ela é rica. E tudo aquilo que é profundo, irmãos, é algo poderoso de se viver. Quais são os melhores relacionamentos? Os mais profundos. Quem são os melhores amigos? Os mais profundos.
Quais são os melhores diálogos, os melhores, mais profundos? Onde estão as coisas mais ricas da terra? Nas profundezas. A graça, ela é profunda. Tem muitas pessoas que conhecem um Deus da salvação, mas não conhecem o Deus da graça. Então o evangelho para eles é superficial. E o evangelho, irmãos, ele não tem nada a ver com superfície, ele tem a ver com profundidade. A palavra diz que quando conhecemos o grande amor de Deus, conhecemos o tamanho, a dimensão, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. A graça é profunda. Deus quer ter um relacionamento profundo conosco. Deus quer ter um relacionamento profundo com a nossa casa, com a nossa família. Ele diz assim: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Olha que tremendo. A graça se compara tanto à sabedoria, como com conhecimento. Não adianta você só ter conhecimento, não ter sabedoria, e não conhecer a profundidade da graça. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O que o apóstolo Paulo está dizendo? A graça é profunda, é algo tão tremendo, se a gente quiser entender, nós não vamos entender. Nós precisamos crer que ela é para a nossa vida e que Cristo é tudo em todos. Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, vou repetir, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Aleluia. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo nesta manhã? Volte para Deus. Volte o seu rosto para Deus. Volte ao Senhor, volte à graça, volte ao evangelho puro, volte às revelações, volte à simplicidade, volte ao primeiro amor, volte às coisas espirituais. Não despreze os teus começos. O teu começo é importante. Só se chega no fim se passa pelo começo. Porque por ele, para ele são todas as coisas. Volte-se para o Senhor. Este é um tempo, irmãos, de nós como igreja nos voltarmos para o Senhor. Quando o povo de Deus ia orar, ia buscar a Deus, eles iam ao templo próximo da porta do Oriente, que a porta do Oriente representava a porta do príncipe, e ali eles entendiam que a glória de Deus estava para o lado oriente de Israel. O povo se reunia perto da porta, no pátio do templo, para o lado do Oriente, e oravam para o Oriente, porque entendiam que oravam falando com Deus, e viam Deus face a face. Mas quando você vai ver a história e percebe que muitos se afastaram de Deus, eles não deixaram de ir ao templo buscar, mas sabe o que eles faziam? Eles voltavam-se as costas para o Oriente, e o rosto para o Ocidente. O que o Senhor falou para eles em alguns momentos? Eu estou aqui, mas voltem a tua face para o Oriente. Voltem para onde eu estou, voltem para a minha glória. O que Deus tem falado comigo como pastor? Muitos, ou todos, estão sendo alcançados por Deus, conhecem Deus, falam de Deus. Tem até um nível de conhecimento, de sabedoria, como lemos aqui. Mas alguns dos irmãos, se isso é para você, pense nisso. Está dentro das coisas de Deus, está dentro das coisas do Espírito, conhece a palavra de Deus, tem ou já teve ministérios, tem dons espirituais, estão no templo. Esse texto aqui, o que eu estou falando, não é para quem nunca esteve, é para nós cristãos. Mas talvez você está dentro, mas o teu rosto não está a favor do Oriente. Você talvez está olhando para o Ocidente, com as costas para o Oriente. E quando o Senhor falou para esse povo, Ele disse assim para esse povo: volte para mim.
vire as tuas costas, pare de olhar para onde você está olhando e olhe para a minha glória. Olhe, porque o meu rosto vai resplandecer sobre vós. Essa é a bênção sacerdotal. Vai resplandecer o meu rosto sobre ti. Como vai resplandecer o rosto do Senhor se eu estou de costa para Ele? Se eu estou vivendo a minha vida, se minha vida está totalmente ocidental. Vamos trazer para o tempo do Velho Testamento. O que o Senhor convida? Volte o teu rosto para o Oriente, porque a glória, o sol do Oriente, representa a presença de Deus. E quando vocês olharem, eu vou resplandecer, número 6, o meu rosto sobre ti e te darei a paz. Sabe por quê? Resplandecer fala sobre sol, fala sobre uma iluminação intensa. E quando algo, Cris, resplandece sobre o nosso rosto, a nossa visão ela fica mais limitada. Porque aquela luz do sol é muito forte, os nossos olhos tendem a se fechar. O que o Senhor está dizendo? Quando vocês resplandecerem o meu rosto, vocês vão mais parecer com a minha imagem do que a tua mesmo. Vocês vão mais me enxergar do que enxergar as suas coisas. Vocês vão mais conhecer a minha glória do que conhecer os seus problemas. Vocês vão mais conhecer a minha presença do que conhecer as suas dificuldades. Por isso, neste dia, esse é o apelo que eu deixo para você: volte-se para Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória, o rosto, o oriente, ele é a face da glória. Volte-se para o Senhor, volte para o arrependimento, volte para o jejum, volte para as madrugadas, volte a me buscar. Ele diz: vocês vão passar a orar a mim, eu vos ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor. Os meus pensamentos são maiores do que os teus caminhos, os meus caminhos são maiores do que os teus. Irmãos, isso é poderoso. Esse é o tempo da igreja se voltar para o Senhor. Esse é o tempo das famílias se voltarem para o Senhor. Esse é o tempo das cidades se voltarem para o Senhor. Esse é o tempo da nação se voltar para o Senhor. Porque talvez, irmãos, a gente está dentro, mas estamos de costa. E o Senhor está dizendo: volte o teu rosto sobre mim, porque eu estou fazendo coisa nova, diz o Senhor. Esta é uma manhã de voltarmos para Deus. Cristo é tudo em todos. Essa é a graça. Fomos salvos, somos transformados de glória em glória, mas nós precisamos da graça que nos sustenta, e não é nós que sustentamos a raiz. Nós aprendemos isso hoje. É a raiz que nos sustenta. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a voltar o seu rosto para o Senhor. Quando o sol bate muito forte nos nossos olhos, resplandece uma luz e a gente fecha o olho. Pense nisso agora, como se um sol muito forte estivesse batendo na sua face, e você estivesse sem óculos, sem nada, e automaticamente a tua visão, ela se fecha, seu rosto se abaixa. Volte os teus olhos para o Senhor. Volte os teus olhos para o Senhor. Eu quero convidar você a fazer a sua oração de arrependimento. Fazer a sua oração. Se você está como um ramo quebrado, volta para o Senhor. Se você está como um ramo enxertado, não se glorie. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Reconheça Deus em todas as coisas. Reconheça Jesus. Reconheça o Senhor. Ore aí no seu lar, olhe aí no seu trabalho. Os irmãos que aqui estão, os obreiros, ore aqui. Vamos fazer cânticos espirituais. Quanto há uma unção de arrependimento, a Bíblia diz para nós entoarmos o Senhor com hinos, cânticos e salmos.
Vamos fazer uma dança profética ao Senhor, cânticos espirituais. Pastor, por favor, nos conduza este momento enquanto a igreja ora. Há uma unção de arrependimento aqui, há uma unção de arrependimento nas casas. Nós vamos semana que vem tomar uma ceia do arrependimento, mas se nós não tivermos uma unção de arrependimento, vai ser apenas um movimento, e Deus não quer movimento, Deus quer mover, Deus quer algo profundo no nosso íntimo. Nós vamos cantar cânticos espirituais. Se você flui, deixa fluir os cânticos, ore, se arrependa dos seus pecados, coloque o seu coração na presença de Deus. Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos, transforma-nos, molda o nosso coração, Senhor. Jesus, oh Senhor, como nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, Senhor. Tu és tudo para nós, que possamos entender, que possamos compreender que nós nada somos em Ti, nada podemos em Ti, oh Jesus, Jesus, Jesus. Ministrando os nossos corações, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eis-nos aqui, em Tua presença, prostrados aos Teus pés, nos humilhando diante do Senhor. Oh, eis-nos aqui. Oh, Senhor, nós nos voltamos os nossos olhos para o Senhor. Nós neste dia te pedimos perdão quando nós viramos as costas para o Teu altar, quando nós nos distanciamos das Tuas promessas, quando nós esfriamos na fé, quando nós desistimos das coisas sagradas, quando nós deixamos o orgulho nos dominar, quando a nossa nação dividiu a Tua glória, quando a Tua igreja não soube reconhecer o senhorio do Senhor, quando a Tua igreja negligenciou a graça, usurpou da graça. Nós pedimos perdão, Senhor, e neste dia reconhecemos que precisamos de Ti, e voltamos os nossos olhos para o altar, porque a porta do Oriente está aberta, e o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, está passando por ela, e Ele vem ao nosso encontro. Amado da nossa alma, venha ao nosso encontro neste dia. Nós queremos resplandecer o Seu rosto, nós queremos que a Tua glória, a Tua fumaça nos esconda, ao ponto que nossa imagem se perca e conheçamos a Tua imagem, conheçamos os Teus propósitos, sejamos cheios do Teu Espírito. Recantalás e andarabaxou, reandalabaxi. A porta do Oriente está aberta e o Príncipe está passando. Jesus está entrando, o Messias está entrando, e Ele vem, Ele está voltando para te buscar e para me buscar. Oh, meu irmão,
Se volte para o Senhor, se volte para Jerusalém, volte os seus rostos para Jerusalém, porque Ele virá, e Ele entrará e Ele tocará no Monte das Oliveiras, Ele descerá, e pela porta das ovelhas Ele vai entrar para vir buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar as suas ovelhas, o seu rebanho. Jesus está voltando. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é tudo em todos. Perdoa-nos, Pai, e leva-nos além de nós mesmos, e leva-nos para perto do teu coração. Nós te agradecemos, porque a graça é a profundidade da riqueza, e nós queremos te conhecer não mais de uma forma superficial, mas nós queremos entrar numa profundidade espiritual. Abençoa-nos, Senhor, neste propósito, em nome de Jesus. Amém. Respire fundo, diga graças a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe seus planos, Deus abençoe sua casa, Deus te enche de poder. Este domingo é glorioso, esta semana será gloriosa. Eu profetizo coisas grandes e poderosas para a tua vida. Grandes coisas o Senhor fará por você e pela sua família. Volte o seu rosto. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias são tão fortes, nos fazem virar as costas. Não, volte o seu rosto para o Senhor, e ali você encontrará respostas. Há um texto na Bíblia que fala sobre o poder de uma oferta. O Senhor Jesus prega sobre isso. A palavra fala que teve um dia que o Senhor Jesus estava no templo e Ele queria ensinar sobre oferta. E todo mundo pensou naquele momento que Ele ia fazer um sermão expositivo, Ele ia verbalizar uma ideia, uma vontade de Deus sobre aquele momento. Mas naquele dia o Senhor Jesus ensinou sentado. E sentado do lado do gasofilácio do templo. E Ele ficou ali sentado de braço cruzado e talvez convocou as pessoas para vir ofertar. As pessoas começaram a vir ofertar. Passado aquele momento, talvez Jesus sobe no púlpito, vamos dizer assim, só para fazer a conclusão. E dizer, olha, todas as ofertas aqui foram abençoadas, mas teve uma que fez a diferença. Porque uma oferta tocou o coração dele. Foi a oferta de uma mulher, a oferta de uma viúva. E aquela oferta, irmãos, ela toca tanto o coração de Jesus que ela fica um marco. O livro de Lucas, o livro de Mateus fala sobre essa oferta. Sabe, queridos, existem tantas ofertas, existem tantas coisas que a gente pode apresentar dentro de uma oferta. Mas o melhor é quando nós entregamos a oferta com o propósito de adorar a Deus. A gente pode ofertar porque a gente quer conquistar um carro, isso é bíblico, você coloca um propósito, quem semeia colhe. A gente pode conquistar tantas coisas materiais. Mas o Senhor fala ali a respeito de um propósito espiritual. E aquela mulher, o que ela estava dando, pensando ao se comparar com grandes pessoas que estavam trazendo tudo que tinha no sentido de valores? Mas aquela mulher trazia tudo que tinha no sentido de coração, ela trazia as moedinhas. O Senhor olhou para ela, porque viu nela não uma oferta, mas viu um ato de adoração. Esta é uma manhã, essa é uma noite, esse é um domingo, onde você pode fazer uma oferta de coração. Uma oferta para abençoar a sua própria história como um ato de adoração. E porque toda oferta ela é destinada. A oferta ela é dada para um propósito espiritual, mas ela é usada para a manutenção da igreja. Ela é usada para ajudar uma família que precisa. Ela é usada para amparar uma família que está enlutada. Ajudar alguém que perdeu a sua mãe, perdeu o seu pai, perdeu o seu tio, num momento difícil como esse. Uma cesta básica,
Você não tem ideia de quanto representa uma cesta básica. Talvez na casa de alguém seria mais alguns alimentos na despensa. Quando você traz para a igreja, ela vai para a casa de alguém que representa muito. Como é tremendo uma oferta. E como é tremendo a gente ofertar, como o próprio pastor Ale falou ontem no culto dos jovens, jovens que se levantam em tempos de crise. E eu tiro a palavra jovens e coloco a igreja que se levanta em tempo de crise. Quando a igreja se levanta em tempo de crise, ela ampara, ela sustenta, ela abençoa, ela edifica. E esse é o teu momento. Mesmo você não podendo estar aqui, numa concentração, você pode estar aqui durante a semana. Vem para o centro de oração orar. Vem trazer a sua oferta. Vem no próximo sábado, no dia 10, para o multirão. Vem no próximo sábado, das 9 às 2, pegar a tua ceia. A igreja não para. Pelo contrário, nós pastores temos trabalhado muito mais do que até fora de pandemia, porque as dificuldades têm sido mais intensas. Então, quando eu falo sobre ofertório, eu não falo só o momento agora do culto, que nós vamos louvar e você vai fazer a sua transferência. Vocês que estão aqui vão trazer a sua oferta, mas eu falo de você dedicar a sua vida dentro de um propósito de Deus. E você pensar, peraí, o governo está nos impedindo de nos reunir, mas o governo não pode me impedir minha adoração pessoal. Eu vou adorar o meu Deus, eu vou crescer na fé. Eu vou pegar um momento da minha semana e eu vou ao templo. Eu vou ao templo. Ah, mas eu vou ao templo sozinho? Vai sozinho. Chega aqui, entra no centro de oração, a igreja tem espaço, vai no templo, vem aqui se ajoelhar. Talvez você está assistindo esse culto e possa dizer, pastor, mas eu queria estar aí me ajoelhando. Vem durante a semana. A glória de Deus está aqui todo dia, a presença de Deus está aqui todo dia. O que eu quero como pastor é que você, como nós lemos hoje, não enfraqueça na fé. Nós não podemos deixar a nossa vida, irmão, ser como um ramo quebrado. Este é o momento que nós vamos ter que ter muita disciplina. Muita disciplina. E qual que é a disciplina? Peraí, eu preciso saber o que eu posso fazer. Irmãos, a igreja, nesse sentido de decreto, pode fazer tudo. Ah, mas a igreja parou. Parou nada, irmão. A igreja ela não pode reunir pessoas, ela não pode fazer cultos coletivos. E o culto coletivo, né, apóstolo, é uma das ações da igreja. A igreja tem trocentas. O restante está tudo normal. E você deve se envolver, meu irmão. Eu sei, muitos têm mandado mensagem, muitos têm conversado, e outros que não. Mas muitos estão enfraquecendo na fé. Muitos estão desanimando, muitos estão desistindo. Irmãos, este é o momento de nós nos levantarmos. Este é o momento de nós nos encorajarmos. E que Deus possa te abençoar. Eu convido você a ofertar ao Senhor. Prepare aí na sua casa. Os obreiros, os irmãos estão aqui, prepare aqui a sua oferta. Vamos louvar ao Senhor e trazer ao Senhor o melhor de tudo que nós podemos entregar. Você pode não estar com esse envelope como eu estou na mão, mas você tem um celular na mão, você tem um computador na mão, você tem alguma coisa que pode fazer o teu propósito sair daí e chegar ao altar de Deus. Nesse momento, eu quero orar nesse sentido. Pai, honra as ofertas dos teus filhos, glorifica o teu nome, e que seja, Senhor, como oferta daquela mulher, uma oferta de adoração a Ti, e que o Teu nome seja glorificado, engrandecido, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos amém.